cachorrinho. Ah, lembrou? Então Você tá falou bom. da sua cachorrinha velha, que depois o pessoal ia querer e que os pinguços comiam churrasquinho de gato. Ah, sim, é verdade. É verdade. É verdade, isso comia mesmo. Eu cansei de ver. Colega meu me chamou para comer. Eu não fui porque eu não tive coragem, faltou oportunidade. Na época que eu tomava umas, os colegas cachaceiros comiam carne de gato. Meu pai, minha mãe gostava muito de carne quando eles eram namorados, dos anos 50. Ele não levou um gato assado para minha mãe, para minha avó, e depois que elas No... Deus que me comeram, defenda. ele falou: você é gato. Dizem que tem gosto de carne Deus de que me frango, dizem que defenda. parece com carne de frango, né? Eu nunca comi, não. Só se for enganado. Eu não teria coragem de comer sem ser enganado, não. Boa noite. Obrigado. Bom, gente, boa noite para todos e todas. Boa Deixa eu noite. só. Bom, semana passada eu tive uns probleminhas aqui com o Zoom, e aí eu não consegui entrar, e o Luizio acabou dando aquela aula toda para vocês, e hoje a gente então vai entrar no capítulo 30, que é a ciência na história. Né? Na semana passada a gente falou um pouco sobre a atitude científica, que a Luiz trabalhou com vocês, né? Muito bem. E aí hoje a Chauí ela vai trazer, ela vai tentar remontar a ciência dentro do processo histórico. E é até engraçado, né? Porque ela vai trazer no texto para a gente algumas provocações que ela mesma faz aqui, né? Quando ela se propõe a fazer uma retrospectiva, né? Ou pensar como que a ciência foi se constituindo desde o início da história, ela dá uma linearidade para o tempo, né? E ela mesma vai falar da linearidade que não existe no processo científico, mas, enfim. Como aqui ela está tratando da história da ciência, acho que cabe bem isso que ela está propondo, né? Então ela vai dizer que, primeiro, a gente vai ter as três grandes concepções de... Meu som está picando? Deixa eu ver aqui. Vê se... Não, acho que o problema está no microfone mesmo. Não, Sócrates, tá bom, tá bom. Eu estou ouvindo bem aqui, Tá? não tem Dá para me problema ouvir? não. Tá, sim, Não, tranquilo. achei que estivesse picando. Não, tá bem. Enfim. Tá, então qualquer coisa vocês vão me avisando aí. Pode ter sido temporário. Eu vi que ele parou mesmo aqui, por isso que eu fiquei na dúvida. Então ela vai trazer de início as três grandes concepções de ciência que a gente tinha, que são os racionalistas, os empiristas e, por último, os construtivistas. Né? Os racionalistas vão ser a concepção que vai nascer com os gregos e vai até o final do século XVII, que é uma concepção dedutiva, muito ligada ao campo da matemática. Então, se eu pego dois objetos com dois objetos, deixa eu pegar, meu Deus, não tem mais nada aqui, com dois objetos, né? Aqui. Né? 2 mais 2 são 4. Então, você deduz isso, primeiro, pela observação, depois pela contagem. E 2 mais 2 só podem ser 4. Não tem outra possibilidade. Isso é uma questão racional, né? Não tem como 2 mais 2 dá 5, dá 4. E nos racionalistas a gente vai ter uma característica muito peculiar que é a natureza é para ser contemplada. Então, isso vai ter um impacto no processo científico,
que vai ser a ideia de observação da natureza sem a intervenção nela. A natureza é como é, funciona como funciona. Como 2 e 2 são 4. Então é uma dedução. Se a água da cachoeira cai, então todo objeto que eu jogar lá de cima vai cair. Então isso vai, pelo processo dedutivo, foi se construindo o paradigma científico dos racionalistas, usando sempre a razão, lá dos gregos. A ideia de racionalidade, de razão, do saber. Então é uma lógica em que a natureza você contempla e tudo que eu produzo teoricamente, o conceito, a ideia, é imutável, é dado, é universal, vale para tudo. E, novamente, né, eu não modifico a natureza, eu só contemplo ela. É como é. Né? As coisas são como são, as coisas são como tem que ser, como 2 e 2 são 4. Depois a gente vai ter a concepção empirista, que vai aí de Aristóteles até... Cadê minha colinha? Até o século XIX, até o final do século XIX. E aí a gente vai ter Kant, né, no processo também, que vai trazer vai recuperar o caráter empirista. E que vai partir de uma outra visão sobre o que é a ciência, diferente da visão dos racionalistas. Dos racionalistas, a gente vai ter uma concepção que é hipotético-dedutiva. Eu crio uma hipótese e deduzo o resultado dela. Os empiristas, eles vão acreditar que a natureza, as coisas elas são como são e elas não podem ser uma representação de si, que era o que os racionalistas diziam. Né? Então, a concepção racionalista vai trabalhar a partir de uma perspectiva representativa para explicar o funcionamento da natureza, uma vez que eles só podem observar a natureza. Por isso é dedutivo. Né? Então, eu olho para uma situação, crio uma hipótese e deduzo a partir daqui. Os empiristas, eles, ao invés de deduzirem, eles vão induzir aquilo. Então, eu pego um objeto, vamos tentar fazer isso por exemplo prático. Né? Eu pego um animal. O racionalista ele vai olhar esse animal, ele vai observar esse animal de longe, sem tocar, sem interagir, e vai criar uma hipótese para ele. É um pouco do que a gente tenta fazer com os dinossauros, por exemplo. Né? A gente não sabe efetivamente como eram os dinossauros especificamente. Então, a gente deduz para que serve aquela mandíbula, aquilo, isso. A gente faz um processo dedutivo a partir de uma hipótese. O empirista ele vai pegar o mesmo animal que o racionalista, por exemplo, e vai espetar na bunda dele uma agulha, para ver qual é a reação que ele vai ter. Ele vai induzir aquele objeto a produzir alguma coisa. Eu pego o fogo e jogo sobre o fogo a água, por exemplo. Vai apagar. Então, interagir com a natureza. Né? Aqui a gente não está falando de transformação, a gente está falando de interação. Então, os empiristas são aqueles que vão... A concepção empirista de ciência vai dizer que é necessário estabelecer métodos rigorosos de experimentação. Eu tenho que experimentar para saber se isso realmente é. É diferente da lógica da dedução, em que eu não preciso experimentar, eu deduzo que é. Né? Daí a ideia da retórica, enfim. Mas, claro, sempre lembrando que isso está partindo de métodos também, no método racionalista. Então, por exemplo, como é que eu sei que um dinossauro é carnívoro? Pelo tamanho dos dentes, pelo formato da mandíbula, pela forma dos ossos, que os ossos se organizam. Aí você deduz que esse animal era carnívoro por esses
padrões, por esses elementos que constituem ele. Né? Então, essa observação vai trazendo aproximações, por isso que é representativo. Né? Então, que representam a realidade, o que não necessariamente que é o que os empiristas vão dizer. A última concepção que ela vai trazer, né, que se inicia no nosso século, é a concepção construtivista, que vai pegar do racionalismo e do empirismo vai pegar dessas duas concepções elementos que vão se constituir nessa terceira concepção, que é o que a gente hoje entende, né, sobre o que é mesmo ciência. Hoje a gente vai entender a ciência a partir do construtivismo, né, da ideia da construção do saber, da construção da ciência. Então ela vai pegar vai trazer que existem três exigências para que algo seja científico, partindo também da concepção racionalista e da concepção empirista. Primeiro é que haja coerência, né? Então isso é algo que vai vir dos racionalistas, a ideia de não haver contradição, né, entre os princípios que estão ali orientando aquela teoria. O segundo, que aí eles vão trazer os empiristas, né, que o saber, a ciência, né, os objetos, eles são construídos com base na observação e na experimentação. E por último, né, que é o que torna essa teoria hoje a mais conhecida e mais difundida no meio científico, é alterar os próprios princípios da teoria corrigindo. Ou seja, você agora não só observa e induz a natureza, mas você modifica ela. Você transforma a natureza das coisas. E aí, com isso, a gente vai ter uma divisão nas ciências, por exemplo. Né? A gente eu pego o mesmo objeto e vou olhar isso de vários âmbitos diferentes. Eu pego essa carteira e vou olhar ela do ponto de vista técnico do artesão, do ponto de vista do biólogo, do ponto de vista do vendedor. Eu mudo a perspectiva dos cientistas que observam o objeto, e aí eles vão observar ele de formas distintas e de lugares diferentes e intervindo nele. Por isso que é um processo de construção. Né? A gente vai ter, até o século XVIII, por exemplo, teorias que vão quantificar a filogenética do negro e vai medir o crânio, o tamanho da boca, do nariz. E aí, a partir dessa fisiologia, a partir desse dado, eu vou dividir, então, uma população que tem potencial para ser criminoso da população que não pode ser criminosa. Isso foi uma teoria. Então, o negro, se a cabeça tivesse tal tamanho, o lábio tal tamanho, o nariz tal tamanho, esse é o bandido. Então, isso foi uma teoria que foi constituída e que foi tomada em um determinado momento como a verdade. E hoje, né, você tem aí uma correção na teoria. Então, você vai trazendo o que ela vai trazer mais à frente, a refutação, né? Você refuta a teoria, você vai mostrar que não tem nada a ver. A genética, esse ponto genético com a criminalidade, com o sujeito criminoso, né? Enfim, então, com o construtivismo, a ciência ela passa a ser um processo de construção, né? Tanto lógico intelectual, que era o caso dos gregos, dos racionalistas, como uma construção experimental, né? Que é a questão dos empiristas. Você vai agora pensar
pensar a natureza não só como algo dado, pronto, ou algo indutivo, induzido, mas algo que se constrói. Né? A gente pensa, por exemplo, na noção de homem e mulher. Homem e mulher são noções sociológicas. O que é ser homem no século XXI não é o que é ser homem no século XVII. São coisas distintas. Então, é uma construção. A gente construiu modelos que vão se alterando no decorrer do tempo, no decorrer enfim, né, do processo histórico mesmo, pelas ciências que vão observando isso. Né? Bom, em seguida ela apresenta para nós que há uma diferença entre as diferenças entre a ciência antiga e a ciência clássica ou moderna. Né? Então, a ciência antiga, né, ela vai ser a ciência teorética, que é onde vai entrar, talvez, o racionalismo e o empirismo. Né? Então, é uma ciência que está baseada muito mais na teoria do do campo prático. É muito mais da observação do que da intervenção, da transformação da natureza. Mas é o que dá a nós uma série de conceitos gerais. A gravidade, por exemplo, é um conceito geral, baseado na observação, não na intervenção. Né? Newton, quando a gente faz lá a alegoria de Newton, a maçã que cai na cabeça, ele não interviu, não é ele quem derruba a maçã cai por si só. Ele só observa a queda da maçã e se questiona a partir disso. Né? O que é muito diferente da ciência moderna. Na ciência moderna, a gente tem a intervenção da natureza, a construção da natureza, o trabalho, né? a noção do trabalho que vai alterando ali o processo histórico, o processo natural mesmo. Né? Então, eu passo... E aí ela traz aqui exemplos muito bacanas, né? Porque ela vai dizer quando eu pego uma lente de aumento, eu estou usando algo da ciência antiga, por exemplo. Quando eu pego um microscópio ou eu pego um telescópio, eu estou usando algo da ciência moderna. Na primeira, você tem somente o campo de observação geral. Eu tenho uma lente de aumento, eu vou olhar o geral. Na segunda, esse processo ele vai se ocupar de olhar para cantos e pontos diferentes. Enquanto um olha para o micro, o outro está olhando para o macro da existência. E isso é fruto da intervenção, da construção, da transformação da natureza em algo que possibilitasse a minha intervenção humana. O relógio e o cronômetro. O relógio de sol e o cronômetro. Né? O relógio de sol ele vai marcar de acordo com o tempo. O cronômetro, eu controlo o tempo. Eu marco o tempo. Né? Controlo não, eu marco o tempo. Eu tenho a possibilidade de marcar. Ao meu bel prazer, uma vez que a minha percepção não consegue fazer isso. O cronômetro faz com perfeição. Né? Então, ela vai trazer também essa diferença aí. Tanto que ela vai trocar técnica por tecnologia. E aí, quando a gente fala que hoje a gente está vivendo o mundo das tecnologias, não é só isso aqui, o digital. Tecnologia é tudo isso que está imputado, técnica, forma de fazer, modo de fazer, isso é uma tecnologia. Porque isso empenha a uma transformação em produção de algo. Então, nas ciências sociais, por exemplo, que são as ciências que vão trabalhar para explicar o modelo, a constituição e a forma como a sociedade se organiza, você tem tecnologias. Tecnologia de controle, tecnologia de desenvolvimento, tecnologia de análise, que não são objetos assim. Tecnologia de controle, você dá menos espaço, aumentar a jornada de trabalho do trabalhador,
menos espaço de lazer, menos espaço de auto-organização. Isso são tecnologias empenhadas para um fruto, para um fim, né? Para se obter um fim. Então, ela vai trocar isso, inclusive, né? Peraí, gente. Eu fechei meu texto sem querer. Então, ela vai fazer essa mudança, né? Que é mais correto hoje falar em tecnologia ao invés de falar em técnica. Porque técnica, ela fica nesse lugar empirista, da indução. Então, se eu pegar uma técnica que eu tenho para poder o meu filho dormir rápido, eu estou induzindo ele ao sono, né? É uma técnica de indução, eu estou fazendo ele dormir mais rápido. Agora, uma tecnologia que faça o meu filho dormir mais rápido exige de mim que eu pense algo para além só de um campo técnico, algo que produza um impacto que não seja só no meu filho, seja no conjunto da sociedade. Entende? Enfim, aí ela traz esses exemplos do relógio, da lente de aumento, né? Para falar dessa dinâmica, dessa diferença entre a ciência antiga e a ciência clássica ou moderna, né? Que é a intervenção na natureza. Essa é a principal diferença, gente, de uma ciência para outra. E aí é interessante que ela vai trazer uma discussão, né, das mudanças, que a gente já falou um pouco, entre a ciência antiga e a ciência clássica moderna, que a gente sai da noção de representação para a noção de modelo. E que hoje também já está caindo a noção de modelo, né? Então, não existe mais um modelo científico. Não é possível mais eu falar em modelo científico, porque são muitos. Então, não há exclusividade. É só a gente parar para pensar como são as instituições. Eu não tenho como falar de um modelo de família. Existem modelos de família, não existe um modelo de família. Né? Então, a gente sai da representação para os modelos. Né? Então, a representação é aquilo que vai tomar o todo e o modelo, você tem essa parte. Né? Uma outra mudança que a gente vai ter aí é a passagem de uma ciência que vai basear-se na teoria e na qualidade daquilo para uma ciência que vai se basear na tecnologia e na quantidade daquilo. É o que a gente chama de pesquisa qualitativa e quantitativa. Né? Só que aí a gente entra numa discussão que é muito interessante de se fazer. Por quê? A gente toma a história, que é o que eu comecei falando no início, como linear. Como se tivesse um começo, um meio e um fim. E se eu estava aqui, no caso aqui para vocês, se eu estava aqui e cheguei aqui, é porque, de alguma forma, eu melhorei, eu avancei, né? E não necessariamente. Pode ser que daqui para cá eu não tenha avançado nada. E aí é isso que ela vai trazer quando ela vai apresentar sobre essa ideia dos desmentidos. Cadê? Dos desmentidos da evolução e o progresso científico. Não há evolução propriamente dita na ciência, uma vez que não é que uma coisa supõe-se a outra, não é linear. Não é porque Sócrates, Platão, Aristóteles escreveram lá antes de Cristo que a teoria deles hoje já não vale, já não faz sentido, já não produz sentido. E aí o que ela vai mostrar para a gente é o que acontece no processo científico é exatamente uma mudança de olhar. E aí ela traz o exemplo da geometria, por exemplo. A geometria de objetos planos é uma. A geometria para objetos tridimensionais é outra. Não houve um avanço da geometria de objetos planos para tridimensionais. São objetos diferentes.
Eu não estou olhando para o mesmo objeto. Ainda que eu estivesse, e aí essa é a grande, para mim é o grande convite dela, né? Que ainda que eu estivesse olhando para o mesmo objeto, eu posso olhar para ele de um outro lugar e não dar sequência àquilo que já está começado, já foi começado. Dentro da física, por exemplo, a gente tem a física quântica, a física mecânica, a metafísica, que são campos que vão estudar a lei geral do universo, mas que vão apresentar teorias muito diferentes. Você tem a teoria das cordas, a teoria que estão olhando para o mesmo objeto, mas utilizando-se de tecnologias distintas. Tecnologias que não são iguais. Então, a mudança na ciência não significa um avanço dela. Né? Significa que houve ali algo mudou no processo de desenvolvimento mesmo da ciência. Até ruim falar de desenvolvimento, porque desenvolver você vai para frente. Mas é do processo mesmo de construção do saber científico. Né? Não há um avanço necessariamente. Se a gente para pensar em algumas discussões, não houver um avanço. A gente olhou para outras coisas. E algumas coisas vão ficando. Né? Ou alcançam também o seu limite. Né? Não tem como você caminhar mais do que aquilo que já foi. Deixa eu só pegar aqui o que mais tem. Aí ela vai trazer o exemplo dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? Que antes a gente tratava como países atrasados e adiantados, depois evoluídos e não evoluídos. Isso aqui eu já falei também. Então, ela vai trazer que a ciência, se antes ela era contínua e igual, hoje a ciência ela é descontínua e diferente. Nada é igual. Nada é igual a uma outra coisa. A gente está sempre tentando, tanto que não sei se vocês têm esse hábito, eu tenho muito, né? Porque eu particularmente gosto de ler autores do século XVII, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX. XXI nem tanto. Mas nesse espaço. E aí você observa uma diferença muito gritante da produção científica do século XVI, XVII, XVIII, principalmente no século XIX, e uma queda no século XX, no século XXI. Há uma diferença na construção científica, há uma diferença no modo de vida, há uma diferença no enxergar das pessoas. Então, quando a gente está falando de ciência, nada se perde. As coisas elas vão se transformando mesmo em outras. Eu posso utilizar ali o Sócrates, pegar ali um Foucault, um Karl Marx, juntar isso num bolo e falar, isso aqui é uma obra. Eu não perdi isso. E hoje a ciência está partindo muito disso. A gente já vai em quem já produziu algo e vai tentando constituir algo novo. Por isso, o paradigma da mudança da natureza, da transformação da natureza. Então, eu tento transformar isso já produzido em algo novo, em algo diferente. Né? Então, não necessariamente eu estou progredindo. Por quê? Não necessariamente o que passou ontem não vai me ajudar hoje. E não necessariamente ontem é mais atrasado do que hoje. Por exemplo, gente, nós estamos em pleno século XXI, 2024, e o dipirona, em gotas, ainda tem gosto de morte. Você não tem dipirona um gostinho de morango? Não tem. Tem paracetamol. Você acha paracetamol um gostinho de morango? Mas aí é um fato bobo. É bobo,
Mas, se você para observar, não há uma preocupação nesse sentido. Não há um desejo de se observar mesmo. A mesma coisa quando a gente para pensar a vacina, o avanço. Você tem um avanço em uns pontos e em outros não. Você tem aí Covid. Loucura, vírus, precisamos vacinar, está matando todo mundo. 2 anos sai a vacina. Né? A gente consegue produzir a vacina. A gente tem o vírus da AIDS, que está aí. Que o estudo ainda é algo, ou seja, não houve avanço. A gente tem lá o PrEP, né? Todas as medicações, mas você não tem algo que previna, que proteja, né? Que impeça. Tem, claro, tem também, mas não é algo duradouro, como né, ou não é algo que prepara o nosso corpo, que é o que a vacina vai fazer, né? Prepara o nosso corpo para lidar com aquilo. Você tem de uma outra forma, isso não pela vacina, você tem pelo PrEP. Né? Mas, ainda assim, são dinâmicas do processo científico que vão olhar para outras coisas. O que hoje a indústria farmacêutica, por exemplo, está preocupada em pesquisar e produzir? Remédio para a saúde mental. É o que eles mais se preocupam. A produção de Rivotril está lá em cima, está em alta. Né? A Prazolam, Zolpidem é o que mais tem produzindo. E aí, se encontra um remédio que melhora ainda mais a saúde mental, lança no mercado, é bom, vai todo mundo quer comprar. Então, e aí a Sharia aponta para isso. A transformação da ciência, ela não é linear do pior para o melhor, porque a gente tem no meio do percurso todo um processo social acontecendo, uma vida acontece na ciência. A ciência ela não está descolada da realidade, como os empiristas acreditavam. Por isso que a ideia indutiva deles, né? A ciência ela está posta na sociedade, ela está junto da sociedade, ela é fruto da sociedade. E aí a gente tem, então, aí a gente esquece que a gente vive numa lógica mercantilista, dentro de uma sociedade capitalista. Então as coisas viram mercadoria. Eu passo a poder vender isso. Então muda-se a lógica. Por que no século XVI, XVII, a produção do saber, a produção teórica, ela era muito mais densa. Freud tem aí quase 30 livros, né? O Lacan, não sei quantos seminários. Hoje, para a pessoa conseguir escrever um livro científico, nossa, é muito difícil. Então, era um momento em que o saber ele não era mercadoria. Era um momento em que as ciências sociais ainda estavam ganhando algum destaque, né? Enfim. Então, a produção científica ela vai ganhando outros moldes à medida em que a gente avança. E não necessariamente são moldes de progresso. Podem ser só outros moldes. E aqueles que já se iniciaram podem estar parados. Né? Em seguida, ela vai trazer as rupturas epistemológicas, né? Que aí ela vai dizer, então, que há um processo mesmo de descontinuidade no processo mesmo histórico da ciência. Por exemplo, eu não consigo mais hoje dizer que a homossexualidade é uma doença. Porque essa teoria ela já foi mais do que validada de que não é verdade. Então há uma ruptura epistemológica, há uma ruptura com esse saber, com essa ciência. Se rompe com ela, se diz não a ela na sua integralidade. Não, isso aí não serve mais. Então eu rompo com aquilo. A gente vai ter isso, por exemplo, em alguns autores. O Jung com Freud, ao romper do Jung com Freud. Do Marx com Engels, do Marx com Hegel, perdão, com Hegel, né? O Marx rompe com Hegel.
Então, a ruptura epistemológica é um momento em que eu digo não para uma parte técnica, teórica daquela teoria e fico com o resto, ou digo não para a teoria. Né? Alguns autores fazem muito isso, dialogam com alguns autores e depois recusam eles e vão tentar outros, enfim. Então, há uma ruptura epistemológica mesmo no campo científico, e aí é entender que a ciência, ela por mais que nós tenhamos continuidade, que é, por exemplo, né, o Marx rompe com Hegel, ele dá continuidade a uma parte da teoria hegeliana, mas ele não pega Hegel todo. Então, a ciência ela é feita de continuidades e descontinuidades. Alguma parte do Hegel se perdeu no Marx, mas alguma parte do Hegel se manteve no Marx. Né? Deixa eu adiantar, senão não vai dar tempo de eu falar tudo. E aí ela vai trazer a noção de revolução científica. Né? Deixa eu só ver se eu não deixei lá para trás. Isso aí está certo. Que ela vai trazer, então, que a ciência normal ela tenta utilizar de métodos já existentes em objetos desconhecidos. Então, eu pego uma mulher, na época em que se conhecia muito pouco sobre a fisiologia feminina, e tento explicar ela a partir de um homem. E aí não é possível fazer isso. E aí o que ela vai dizer é que a ciência normal ela fica tentando utilizar métodos antigos para observar objetos novos e desconhecidos. E aí ela vai dizer que a revolução científica é o movimento que os cientistas fazem em observar as coisas desconhecidas por métodos próprios e novos, por novos métodos, novas tecnologias. Então, ao invés de eu olhar para a mulher como um homem, eu passo a olhar ela como um objeto, um objeto que tratando dentro do campo científico, desconhecido. Algo novo, que eu preciso pensar uma outra forma de transformar, de conhecer, de conceber. Pensem que, por exemplo, a fisiologia mesmo feminina, ela só foi amplamente conhecida agora, muito recente. Tem um documentário que chama Clitóris, ele é de 2011. Todo o processo, todo o aparato do sistema reprodutivo feminino ainda era desconhecido, até 2001, 2004, na verdade. Depois que se começa a investigar para entender como é que funciona de forma aprofundada, utilizando-se outros métodos de investigação, outras tecnologias. Né? Pensem na história, para quem é do curso de psicanálise, na história da histeria. Né? O que as mulheres não passaram até entender que histeria não tinha a ver com o útero. Né? Então, é pensar mesmo os objetos desconhecidos de uma outra forma. Isso seria uma revolução científica para Chauí. E aí ela vai perguntar por que nós temos a noção de que a sociedade ela avança. Não sei se vocês já ouviram essa frase, né? Mas alguns cientistas dizem assim: eu estou limitado pelo meu tempo. Porque aquilo que ele está se propondo a produzir ainda não é possível se fazer com o que ele tem. Ainda não é possível ser feito com o que nós já constituímos hoje. Então ele diz, estou limitado pelo meu tempo. Então se ele está limitado pelo tempo dele aqui, nada garante que amanhã ele também não vai estar. E é isso que ela vai dizer, que a gente tem essa noção de passagem de tempo no sentido de que as coisas estão melhorando,
primeiro, por uma vivência subjetiva, então, pelos próprios cientistas. Então, os cientistas eles vão pesquisando, eles acham que porque estão pesquisando, está avançando. E aí isso cria uma vivência subjetiva de que é um avanço mesmo, de que está acontecendo. É como a gente vai trabalhando. Eu vou trabalhando, parece que eu estou avançando, mas eu estou no mesmo lugar, estou fazendo o mesmo trabalho, não mudou. Eu me sento todo dia para ouvir pessoas falar, para escutar pessoas falarem. Não mudou. Mudou, as pessoas mudaram, mas não houve um avanço. Eu continuo ouvindo, escutando, é a mesma coisa. Eu estou empreendendo a mesma tecnologia, não houve avanço. Então, há um avanço subjetivo meu, de passagem de tempo, porque o tempo passa. A gente acha que porque o tempo passa, as coisas melhoram, avançam. Nem sempre é assim. O segundo ponto, aí é o ponto midiático, o ponto social, né, que ela vai chamar, inclusive, de crença ideológica. Então, a gente vai ver na TV, a gente vai ver nos jornais, nas revistas científicas, que está saindo um monte de coisa, e o cara está chegando em Marte, estão indo para Júpiter, como se isso constituísse uma grande... O homem vai para a Lua desde a década de 60, de 70, 80? 80, né? Desde a década de 80 que o homem vai para a Lua. Sai do espaço. E a gente está diminuindo. A NASA está impedindo, não quer mais fazer nada para fora. Os lugares que estão fazendo são poucos. Então, não houve um avanço. Né? Acontecem aí experimentações, acontecem eventos. O último grande evento, por exemplo, científico que teve foi o lançamento do telescópio James Webb, por exemplo. Foi no ano passado. Levou 3 anos para se lançar o telescópio, que vai mais longe que o Hubble e tem uma lente muito mais avançada para se observar o universo. Você não avançou. Você continua mesmo olhando para o mesmo lugar. O que mudou nesse caso talvez seja a tecnologia. Mas ainda não se avançou, não se descobriu. Nossa, com o James Webb achamos vida. Não se achou, continua no mesmo lugar. Entende? Então o avanço ele é colocado também nesse processo ideológico. Né? O Comte, né? Não Kant. O Comte, inclusive, que é anterior ao Kant, ele vai tratar disso. Por isso que a nossa bandeira, inclusive, tem a noção de ordem e progresso. Né? Então, se eu estabeleço uma ordem, eu progrido, o que não é verdade. É daí que ela trata também, a Schmitt, sobre as revoluções científicas e a ruptura epistemológica. Por isso que a continuidade e descontinuidade. Não é porque uma coisa está ordenada que ela vai avançar. Não é porque uma coisa está ordenada que ela vai progredir. Né? Então, ela vai mostrando isso, que a ciência ela pode ser descontinuada, não ter sequência, ter outra forma de se estabelecer na história, e não ser uma linha, como a gente imagina, algo linear. Década de 50 é isso, década de 60 é isso, 70 é isso. Não. As coisas elas vão se entrelaçando entre o tempo. Nada se perde no processo. Né? E aí ela vai trazer o Karl Popper, né, com a noção com a noção dele sobre a refutação e a falsificação científica, que ela vai trazer junto com a noção em contradição aí, né, falsificação com revolução, em que ele acredita que o objetivo da ciência é de refutar a ciência anterior. Então, tem um autor na economia que chama-se... não vou lembrar o primeiro nome dele, mas é o Mises. O Mises ele é um completo opositor ao Karl Marx.
E quem estuda Mises normalmente diz que Mises refutou Karl Marx, como se ele tivesse, então, destituído toda a verdade do que Marx disse. Logo, a teoria de Marx é uma teoria falsa, que não vale, não tem que ser lida, não tem que ser difundida, ela já foi refutada. Essa é a ideia de Popper, né? Então, uma teoria nova, ela não tem que confirmar a anterior, ela tem que refutar essa teoria. Ela tem que avançar em teoria. Em teoria, ela avança, né? Só que não é o que acontece normalmente, né? Não é exatamente isso que vai acontecer. Então, a noção de falsificação seria essa noção em que eu pego uma teoria pronta, altero ela, corrijo ela e apresento uma nova utilizando-se dela. Isso seria uma falsificação, uma vez que é a mesma teoria, só que uma nova cara, corrigida. Eu corrigi essa teoria. Eu dei a ela uma nova roupagem. Né? Eu marquei uma parte que, inclusive, era importante. E aí ela vai trazer que a ideia da ciência não é trabalhar com o verdadeiro ou com o falso, mas com aquilo que tem coerência ou não. E aí a gente volta aqui lá para os gregos. A ciência ela tem que ser coerente. Vou trazer um caso da pandemia. Na pandemia, todo mundo soube da cloroquina. É anticientífico porque não é coerente. Não tem uma base coerente que garanta que um remédio, a cloroquina ou azitromicina, não, cloroquina, o remédio para piolho vai resolver o vírus do coronavírus. A azitromicina é um antibiótico muito forte, inclusive. Né? Não tem base, não tem coerência. O que trabalha com... Se é um vírus, a gente já sabe que o que garante o combate do vírus são os nossos anticorpos. Não é a medicação. São os anticorpos. A medicação que a gente toma é para fortalecer o anticorpo. A medicação por si só ela não consegue combater o vírus. Não tem remédio para o vírus. Não sei se vocês sabem disso, gente. Não tem remédio para vírus. Gripe. A gente combate os sintomas da gripe, não a gripe. Quando eu estou gripado, o nariz está aquela coisa de catarro que não sai, eu tomo o remédio porque o remédio tem antialérgico, então ele abre minhas vias aéreas. Ele é antitérmico. Porque como o meu corpo está lutando com o vírus, ele tende a elevar a temperatura, porque acima de uma temperatura o vírus não sobrevive dentro do meu organismo. Então eu tomo para eu não morrer no processo. Mas por si mesmo ele não mata o vírus. Quem combate o vírus somos nós, o nosso organismo. Então, por isso que é coerente, é uma questão de coerência. Então, se a gente tem uma regra geral, que é não se tem remédio para o vírus, por que para esse tem? Se ele é um vírus, por que para ele tem? Né? Então, é uma lógica. Né? Então, não se trata de ser verdadeiro ou de ser falso. A cloroquina funciona para o que ela se propõe a fazer. A azitromicina funciona para o que ela se propõe a fazer. É verdade, é uma medicação. Mas ela não consegue fazer aquilo que as pessoas estavam dizendo. E aí é uma falta de coerência, de não ser coerente. Né? E o objetivo da ciência, novamente, não é dizer é falso ou verdadeiro, mas é a coerência que isso vai se dar. Porque aí a gente entra, para finalizar, na classificação do que é ciência. Hoje não existe uma ciência. Existem ciências. As ciências humanas, sociais, matemáticas, ou lógico-matemáticas, naturais e as ciências aplicadas.
A gente dividiu a ciência, os saberes. Porque, novamente, eu pego um objeto e olho para ele de diversas perspectivas. Eu pego esse celularzinho aqui e falo, bom, do campo matemático, a placa, ela tá o software está escrito a partir de tal linhas, dessa forma, a partir de tal binaridade. Uma lógica binária faz o programa que aqui funciona funcionar. 0, 1. Essa é a lógica binária dos matemáticos. É a lógica binária que está aqui. Então, eu vou levar para ele entender isso aqui, para o físico, para o químico, quais são os compostos que estão aqui dentro. A gente tem ouro, a gente tem metal, a gente tem plástico. Para o campo social, qual é o impacto da utilização do celular na vida dos sujeitos? Entendem? A gente olha, hoje a ciência, ela se ocupa de olhar para o objeto de perspectivas distintas. Então não tem como dizer assim, esse celular aqui, ele é composto de um sistema operacional. Eu posso dizer, é mentira. Porque o que eu estou olhando aqui é que esse celular impacta na vida do sujeito de uma maneira perigosa. Isso tem a ver com o que eu disse. Não anulou o que eu falei. É uma outra visão, a partir de um outro referencial, de outras tecnologias, de outra observação que ele apresenta sobre o objeto. Por isso que a gente fala de coerência. O Freud, por exemplo, ele vai utilizar o saber darwiniano na sua teoria, que é psicológica. Não tem a ver com a evolução da espécie. Mas ele traz, porque é coerente para ele a noção de evolução da espécie. E aí ele traz para dentro da psicanálise uma noção de evolução a partir da sexualidade, olha. Lacan, quando vai... Eu estou falando de psicanálise porque aí também é onde eu consigo deitar e rolar, né? Se eu for falar da matemática aqui, a gente está frito. Mas Lacan, por exemplo, vai trazer todos os sociólogos do século XVIII, XIX, Lévi-Strauss, vai trazer Marx, vai trazer Engels, vai trazer Hegel, e vai dialogar com eles. Né? Vai trazer esses sujeitos. E vai olhar para onde cada um está olhando. E vai, a partir disso, constituir algo que ele vai compreender. Né? Então, a visão sobre o objeto, ela hoje muda. Por isso que, novamente, não tem continuidade. Ah, não, amanhã vão descobrir? Não necessariamente. Amanhã pode ser que descubram que o celular pode ser, se eu aperto, faço um esquema aqui, ele vira um origami. Pode ser. Porque a pessoa, o interesse hoje mudou, ainda mais, novamente, não é contínuo. O que hoje preocupa os cientistas não é mais o que preocupavam os cientistas há 10, 15 anos atrás. Né? Por isso, novamente, a gente classifica as ciências, a gente reparte as ciências nesses âmbitos. Porque aí cada um consegue construir o saber a partir de um referencial que é o que ele deseja observar naquele objeto. Bom, acho que é isso. Tentei trazer tudo dentro aí de 1 hora, porque foi bastante coisa. Algumas coisinhas talvez tenham ficado, mas eu recomendo a leitura. É bem interessante, assim. Eu acho que ela traz ela propõe para nós uma provocação, né? Que coloca a gente mesmo para refletir dentro do texto, enfim, dentro da proposta aí de pensar a ciência na história.